plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus, non et in hora mortis nostri. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos internautas, nossos votos cordiais de muita paz. Era a primavera em Paris, 1792. A Revolução Francesa estava em pleno triunfo. Os ideais da igualdade, da fraternidade, bailavam no coração das criaturas humanas ao lado da liberdade. Naquela oportunidade, aconteceu algo de natureza histórica para o porvir da criatura humana. A célebre Universidade de La Salpêtrière, uma das mais famosas do mundo à época, mantinha um pavilhão chamado La Bicêtre, onde se encontravam 53 esquizofrênicos. Eles ali se encontravam reclusos pelo crime de serem portadores de uma enfermidade incurável. Nessa oportunidade, um jovem médico foi nomeado responsável pelo Hospital de La Bicêtre. E a sua primeira condição foi libertar esses psicopatas. Mas para que possamos viajar pela tela da imaginação, consideremo-lo jovem idealista, trazendo na mão um rolo de papel pardo amarelado, acompanhado por um trabalhador braçal, adentrando-se pelas salas, pátios internos, pavilhões, até lá do fundo, onde ficava o departamento de La Bicêtre. Ele se adentra e chama o guarda. Os pacientes encontravam-se enjaulados. Uma corrente imensa passava por todas as portas, ademais da chave o cadeado que fechava cada cela,
havia um cadeado central, que era responsável por todo o presídio. Ao chamar o policial, diz o jovem médico: desejo que a partir deste momento ninguém permaneça mais aqui encarcerado pelo crime da ignorância médica. Sendo eu diretor do hospital de La Bicêtre, desejo libertá-los. E o guarda, que na palavra austera de Victor Hugo é um prisioneiro que toma conta de outro prisioneiro, na sua ignorância e humildade, disse ao médico: doutor, é provável que o senhor não saiba que esses indivíduos são criminosos, detestados. Eles são dominados pela força telúrica da loucura. E se eu abrir as celas, eles irão repletar este exíguo corredor e me matarão. Ato contínuo, matá-lo-ão e ao auxiliar que o acompanha. Mas o doutor é um homem importante. Eu sou apenas um cidadão. A Revolução concedeu-me o título honorável de cidadão. Eu me recuso a abrir as celas. O médico já esperava essa reação. Voltou-se para o trabalhador braçal, que era um serralheiro, e pediu-lhe para que cortasse os elos da corrente central, a fim de que as celas ficassem acessíveis de serem abertas através de chaves enferrujadas. E o trabalhador braçal também, na sua modéstia, disse: bem, quando o doutor me convidou, não me disse exatamente para quê. Eu também me recuso. Ouça, são todos loucos. Eu não podia imaginar que a loucura apresentava esta aberração. Eu recuso-me a cerrar essa corrente que nos defende dos perversos. Foi então que o jovem médico, no gesto estoico, tomou a chave mestra da mão do guarda, dirigiu seu cadeado central e começou a abrir. Em breve a velha corrente corria pelos elos e porta a porta, com dificuldade, ele começou a libertar os psicopatas. No momento em que o guarda viu a grandeza moral deste homem, correu em seu auxílio. E mais ou menos meia hora depois, aquele corredor estava repleto de idiotas. Alguns deles em exaltação, em delírio, outros hebetados. Era um verdadeiro pandemônio. E naquele horror que se estabeleceu nas celas infectas, e naquele pavilhão de horrores, algo aconteceu de especial. Porque pela claraboia imunda entrava a suave claridade do céu parisiense. Então o homem de idade avançada, a cabeleira desnatrada, a barba imensa, embaixo da claraboia, abriu braços e pernas na parede e começou a trepar como se fosse evadir-se por aquele pedaço de vidro guardado por barras de ferro. Os demais idiotas olharam-no e o médico também. Então o homem subiu, segurou nos barrotes de ferro e começou a oscilar como se fora um pêndulo de relógio. Então, com uma das mãos, ele tentou limpar o vidro muito sujo e deu um grito dizendo: oh meu Deus, eu já havia esquecido a beleza de um raio de sol. Soltou-se e veio quase rastejando na direção do médico, a porta de entrada 3 degraus acima do piso térreo. E aquele homem, dominado pelas fúrias da loucura, pela imundícia de anos de abandono sem qualquer higiene, abraçou as pernas do médico, olhou. Eram 2 retalhos azuis de céu, encravados na face escura e suja.
E então ele disse emocionado: muito obrigado, doutor. Muito obrigado por dar-nos o direito de ser criaturas humanas. Então o médico abaixou-se, ergueu pelas axilas e deu-lhe um abraço. Sou eu quem te agradece, porque eu tinha certeza de que nesse labirinto de abandono a enfermidade já deveria ter deixado alguns corpos, além daqueles que ceifou a vida. Sou eu quem te agradece. A partir de hoje, nunca mais, ninguém dormirá encarcerado por ser portador de esquizofrenia. Esse médico havia dito aos seus colegas: no momento em que eu assumir a direção de l'Abcetre, eu libertarei os psicopatas. E os colegas, em tom de zombaria, perguntaram: para quê? Para tratá-los. E se não conseguires cuidar-lhes, que farás? Eu os amarei e demonstrarei que o erro é nosso, a nossa ignorância medieval, porque eles têm direito à vida e a nossa função não é encarcerá-los, é tentar restituir-lhe a sanidade mental. Esse médico era o Dr. Felipe Pinello, graças a quem a psiquiatria moderna tanto deve. Este gesto notável de l'Abcetre seria acompanhado mais tarde na Inglaterra pelo Dr. Tucker, que arrancou da Torre de Londres, embaixo, diante das águas lodosas do rio, os pacientes esquizofrênicos. E o exemplo dos dois iria atendendo o Dr. Chiarucci, em Roma, retirando do castelo de Sant'Angelo, nos pântanos do Vaticano, os portadores da alienação mental. Era o fim do século XVIII. A esquizofrenia era considerada uma psicopatologia incurável. E os seus portadores eram muitas vezes considerados como endemoniados ou malsinados pela divindade. O século XIX, o célebre século das luzes, apesar de haver contribuído para a descoberta da vida micro-orgânica, Pasteur haver descoberto o soro antirrábico, Koch, os bastonetes da tuberculose, Hansen, o bacilo da lepra, e haver alargado os horizontes do conhecimento médico, ainda reservava para as doenças mentais o estigma da incurabilidade. Foi por volta de 1880, 1890, naquela mesma Universidade de La Salpêtrière, que o anatomopatologista Jean-Martin Charcot começou a observar uma problemática entre as internadas nos vários pavilhões daquela universidade, porque era o período da histeria, e a histeria caracterizava uma patologia muito grave para a mulher. Havia uma discussão entre a escola de Paris e a escola de Nancy, em que o Dr. Libaud afirmava que a histeria, além de ser uma problemática uterina, também era resultado de distúrbios emocionais e de frustrações sexuais da mulher. O Dr. Jean-Martin Charcot, fascinado pela hipnose, que fazia pouco tempo começou a receber referendo acadêmico, testava aquelas mulheres histéricas para poder penetrar no país desconhecido que era o cérebro humano. O cérebro humano ainda não havia sido quase nada decodificado. A frenologia
havia estabelecido certas áreas para determinadas funções. No dia 18 de abril de 1862, o notável antropologista francês apresentou o resultado de uma experiência fantástica. A criatura humana não fala na garganta. O oxigênio, quando passa pelas cordas vocais, produz os sons, mas o indivíduo fala no cérebro, na terceira circunvolução frontal esquerda. Era o Dr. Paul Pierre Broca, que havia descoberto o centro da palavra, que hoje é chamado, em sua homenagem, Centro de Broca. Os neurônios haviam sido descobertos fazia pouco tempo, e o mais eram superstições. Nas experiências do professor Charcot, percebeu-se que o cérebro humano poderia ser considerado um edifício de 2 pisos, a área da memória ou consciência e uma área escura, sombria, onde ficavam as nossas lembranças. Foi denominada esta área como subconsciência, e as experiências de hipnose fascinaram a Europa. De Viena, Sigmund Freud, que estava estudando a razão por que existem doentes que não têm doenças, enfermidades que não têm nenhuma etiologia de natureza material. E se perguntava ao notável judeu vienense, por que o indivíduo pode ter uma paralisia sem que haja qualquer fator orgânico para essa paralisia, uma perda de memória sem que o cérebro esteja danificado. E quando ele ouviu falar das experiências do Dr. Charcot, transferiu-se de Viena para as memoráveis sessões de terças-feiras em que os médicos europeus e americanos estavam presentes diante da personalidade notável do professor Charcot. É nesse momento que Freud é tomado de uma tal admiração pelo notável mestre que deu ao próprio filho o nome do fisiologista, Jean Martin. Mas depois de algum tempo, Freud percebeu que a hipnose não era o que ele desejava, porque o indivíduo, muitas vezes hipnotizado, ficava dependente psiquicamente do seu hipnotizador. Havia uma jovem histérica de nome Alcina. Ela era de uma sensibilidade incomparável, mudava de personalidade. E mesmo quando o mestre estava vindo na direção de La Salpêtrière, a 500 metros, ela já entrava em transe. E Freud desejava entrar neste subconsciente, porém, através de outro processo. Mas foi um passo avançado, porque logo se descobriu que a nossa memória exerce um papel fundamental em nossa vida. Com os trabalhos realizados por Freud, depois de voltar a Viena, pôde-se constatar que o cérebro era um edifício de 3 pisos: a consciência, a subconsciência, ou memória atual, e o inconsciente, a memória de todas as experiências do processo antropológico. Nesse momento aparece no cenário da psiquiatria um estudioso jovem da cidade de Zurique, chamado Carl Gustav Jung. Jung fascina-se pelas experiências notáveis do mestre de Viena e torna-se-lhe um discípulo emérito e dedicado. Mas Jung era descendente de ancestrais religiosos. Seus avós, bisavós, tetravós, quase a maioria de todos eles havia sido pastor de natureza luterana. E por mais que ele abdicasse da aceitação religiosa, trazia na sua alma essa mística hereditária dos seus ancestrais. Ao discordar de Freud,
por causa da ditadura da libido, Jung vai descobrir que o nosso inconsciente é tão extraordinário que ele pode dividir-se em duas partes essenciais: o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. O individual é aquele que nós temos desde o momento da concepção. Tudo que se passa no entorno do feto, ele capta e guarda, arquiva. Mas ele também herda todos os conhecimentos das gerações ancestrais, arquivando para mais tarde desvelar-se na área dos seus conflitos. A psiquiatria vai dando um passo grandemente avançado, porque Freud procura demonstrar que na raiz de qualquer transtorno neurótico há um problema da libido, há uma disfunção sexual. E Jung irá dizer que a criatura humana é resultado de um momento transcendente. E para que se pudesse entender esse momento transcendente, ele foi procurar uma palavra que pudesse interpretar na língua grega o que ele desejava dizer. E encontrou essa palavra na doutrina do cristianismo primitivo, principalmente entre os pais da igreja: arquétipo, que é constituída de duas palavras gregas, arqués, tipoi, marcas antigas. Assevera então Jung que todos nós temos marcas antigas das gerações passadas e que estão íncitas em nosso inconsciente profundo. A nossa vida é resultado do nosso inconsciente, a mesma tese de Freud. Freud dizia que o nosso inconsciente é tão importante que, para dar uma ideia, se nós examinarmos o Oceano Pacífico, ele seria o nosso inconsciente. E a consciência seria uma casca de nós sobre as águas do Oceano Pacífico. E Jung irá dizer que o nosso inconsciente é tão extraordinário que ele toma como exemplo um iceberg. A consciência é a ponta do iceberg, 5%, e o inconsciente, 95%. Por isso, nós temos conflitos, nós temos complexos, nós temos culpa, nós temos narcisismo, o complexo de inferioridade, o exibicionismo, a inveja, o ódio, os sentimentos atávicos. E que a função primordial da vida para Freud era manter o equilíbrio psicofísico do sexo. Para Jung era a iluminação. Mas nesse período a psiquiatria deu um passo muito avançado, porque por volta de 1900 o Dr. Breuer, também psiquiatra austríaco, asseverou que a esquizofrenia era um distúrbio de natureza cerebral. Mas imediatamente um outro psiquiatra alemão, o Dr. Emílio Kreppel, asseverou que a esquizofrenia é uma demência precoce. E estabeleceu que essa demência precoce tem várias causas. Tem as causas genéticas, portanto, endógenas, internas, hereditariedade, as doenças infecciosas, os efeitos e sequelas das doenças infecciosas. Mas também tem outras causas externas, que são chamados eventos de vida: a solidão, o medo e a ansiedade, que são características desta época. Na hereditariedade, se alguém de nós é filho de um esquizofrênico, terá 30% de possibilidades para ser esquizofrênico também. Mas se ambos os genitores forem esquizofrênicos ou depressivos, terão 70% de probabilidades para ser depressivo ou para ser esquizofrênico. É que vale dizer que isso nos vai ajudar a fazer uma terapia preventiva para impedir o surto esquizofrênico ou surto depressivo. Então o Dr. Emílio Kreppel
observou que no caso da depressão, nós podíamos apresentar dois lances: a tristeza, a melancolia profunda, a perda de sentido, que hoje chamamos em psicologia o vazio existencial. E de repente, a euforia. Portanto, nós poderíamos ser unipolar ou bipolar. No caso do indivíduo ser bipolar, a gravidade está definida no salto que ele dá da tristeza para a euforia, porque no próximo momento em que ele tiver o surto para entrar na melancolia, ele suicida-se, por causa da terrível sensação de vazio existencial. A depressão hoje é de natureza pandêmica. A Organização Mundial de Saúde assevera que existem na Terra, neste momento, 360 milhões de depressivos crônicos. Se considerarmos aqueles que estamos ficando depressivos, coloquemos mais 300 milhões. E aqueles que já fomos depressivos, podemos colocar um outro tanto. No livro muito interessante publicado nos Estados Unidos, que se chama O Demônio do Meio-Dia, por um periodista do The New York Times, Solomon, ele faz uma análise a respeito da depressão, mais ou menos nesses termos. A depressão é tão perversa que em 10 indivíduos, 3 são depressivos. 3 serão depressivos. 3 já foram depressivos. E o que escapar vai ter um susto tão grande que fica depressivo também. Então a depressão tem um caráter pandêmico, mas não é qualquer tristeza que pode ser diagnosticada como depressão. Tristeza faz bem à saúde, porque a saúde não é uma linha reta. A saúde é uma grande curvatura, em que o indivíduo tem picos de humor, tem picos de melancolia, e tem aquele estado mais ou menos de equilíbrio, que é o bem-estar proporcionado pelos neurônios cerebrais através dos neuropeptídeos, que são as substâncias das neurocomunicações, 65 já classificadas, particularmente de 3 delas, a serotonina, a noradrenalina, que são produzidas na parte posterior do cérebro, no RAF e nos centros ceruleus, e a dopamina, que é a substância da alegria. Esta máquina é tão extraordinária que essas substâncias gotejam em nosso organismo em doses mínimas e nos mantém o humor. Mas se nós trazemos conflitos da infância, traumas da vida doméstica, um pai ébrio, vulgar, uma mãe negligente ou subprotetora que nos castrou emocionalmente, podem ser responsáveis pela minha depressão na adolescência, pela minha depressão na idade adulta. Se eu tenho, por exemplo, a morte de um ser querido e eu recalco o luto e procuro manter resistência para mostrar a minha masculinidade, que homem não chora se for psicopata, porque todo homem chora, homem e mulher. Então, de repente, vem o surto pela escassez dessas 3 substâncias. Então, a esquizofrenia começou a receber um tratamento especial, porque o tratamento anterior era o cérebro poço da serpente. A ignorância psiquiátrica acreditava que se o doente esquizofrênico experimentasse um grande choque, ele ficava bom. E atiravam-no num poço, o que dava um resultado fantástico, porque quem não morria da queda ficava esquizofrênico. Então tiveram ideia de colocar serpentes, porque a serpente sempre ameaça, e aqueles que não morriam picados pelas cobras venenosas continuavam esquizofrênicos. Tiveram uma ideia melhor, encher o poço d'água para atenuar a queda. Quem não morria afogado continuava esquizofrênico. Mas aconteceu algo muito peculiar por volta de 1911, 1913. O primeiro caso aconteceu na Suíça,
quando uma senhora depressiva crônica recusava-se a tomar banho. Foi a primeira hippie do século XX. E levada estoicamente à banheira, ela tanto se bateu que golpeou a cabeça na borda da banheira e fez uma concussão cerebral. Considerada morta, ao terceiro dia depois que a vestiram, ela acordou e fez uma pergunta sensata: onde está o meu marido? Portanto, era uma pergunta sensata. E logo todos ficaram admirados. E os médicos anotaram: concussão cerebral, quando não mata, cura a depressão. Anotaram. Mais tarde, em Berlim, um psicopata com o transtorno bipolar e a tentativa para o suicídio atirou-se do terceiro andar da clínica psiquiátrica. E antes de esborrachar-se no chão, caiu sobre a rede elétrica e recebeu uma alta carga de eletricidade, foi jogado ao chão. Não morreu, ficou bom da depressão. Os médicos anotaram: alta carga elétrica, quando não mata, cura a depressão. O terceiro paciente também foi em Berlim. Ele estava na cela e foi dominado por um surto, rasgou os lençóis, improvisou uma corda, e quando estava enforcando-se, o guarda passou, abriu a cela, cortou a corda e ele ficou bom. Então anotaram: quando o indivíduo tenta o enforcamento e não morre, fica bom da depressão. Mas então eles notaram uma coisa comum: na concussão cerebral, no eletrochoque, no enforcamento, havia um fator comum: a falta de oxigênio do cérebro, a anóxia. Então, se fosse possível cientificamente criar-se a ausência de oxigênio no cérebro por um breve período, porque depois de 3 minutos morrem os neurônios cerebrais, ter-se-ia encontrado a cura para este mal que aflige a humanidade desde os primórdios da evolução antropológica. Então, o médico americano, o Dr. Seikel, em Viena, começou a testar choques de insulina e metrazol. Levava o paciente a uma desoxigenação cerebral. E ele teve um paciente ilustre, Nijinsky, o bailarino russo, que era esquizofrênico. Submeteu Nijinsky a uma série de choques com metrazol e ele recuperou a saúde. Mais tarde ele teve uma recidiva e irá morrer esquizofrênico em delírio. Mas foi o primeiro passo para a cura, porque logo de imediato o Dr. Seikel tornou-se célebre. Mas a problemática era até que ponto a dose da insulina e do metrazol pode ser saudável ou perniciosa. Por volta de 1935, no Instituto Interamericano de Estudos Psíquicos de Budapeste, um médico começou a notar que os esquizofrênicos não eram epilépticos e que os epilépticos não tinham esquizofrenia. O doutor von Meduna, quando morria um esquizofrênico, ele fazia uma trepanação craniana, estudava o cérebro, e estudava o cérebro daqueles que eram portadores de epilepsia, para descobrir alguma diferença a olho nu. E apresentou que uma doença era adversária da outra. Na atualidade, o conceito está ultrapassado. Mas então eram experiências notáveis. Em 1939, em um congresso na Itália, no dia 3 de novembro, em Roma, 3 jovens médicos apresentaram uma pequena máquina. O Dr. Bini, Cerletti e Kalinowski, um italiano e 2 russos, apresentaram uma pequena máquina com 2 polos de 110 volts, que aplicada nas têmporas fazia repetir uma crise epiléptica, uma convulsão. Se fosse possível, durante alguns segundos, criar esse estado de ausência de oxigênio no cérebro, a cura estava praticamente realizada. Nasceu eletrochoque terapia, que é do meu tempo. Eu quase também sofri
de um choque dessa natureza. Porque sendo médium, desde criança, eu trabalhava numa repartição autárquica. E muitas vezes eu estava trabalhando, porque naquele tempo funcionário público trabalhava. Hoje não, tem mais funcionário público do que cadeira, não há tempo para trabalhar. E chegava alguém ao balcão e me chamava. E eu ia atender. E não era criatura humana, era espírito, só que eu não sabia. Eu atendia e o meu chefe, que era muito católico, então me olhava e nós ambos nos odiávamos fraternalmente. Porque ele me reclamava e eu achava que ele era louco. E como ele não via os espíritos, ele achava que eu era louco. Então era um louco para lá, outro louco para cá. Mas eu não me dava por vencido, porque estava trabalhando e chamava o senhor. Eu levantava a cabeça, ia ao balcão, dialogava. Mas era uma coisa tão curiosa que um dia o meu chefe chamou-me e disse: há uma alternativa. Você é absolutamente louco. Ou vai ao psiquiatra, ou eu vou mandar despedi-lo imediatamente. Eu necessitava de trabalhar e optei por ir ao psiquiatra, que aliás não era um psiquiatra, era um clínico que exercia também a psiquiatria. E fui contente da vida, porque eu queria me ver livre daquela coisa. E quando eu cheguei, falei ao médico que eu estava ali, me apresentei a requisição. E ele perguntou: mas qual é o motivo? Porque você me parece muito saudável. Eu disse: pois é, o motivo é que eu vejo os mortos. Eu era muito ingênuo. Ele disse: vê os mortos. Eu digo: vejo, senhor. E ouve, eu disse: ouço, bem contentinho. E ele foi perguntando, eu digo: exatamente. E está vendo alguém aqui? Estou, sim, senhor. Eu estou vendo o senhor que está me dizendo que é seu pai, fulano de tal. Ele disse: quer dizer que é meu pai. Ótimo, deite-se aqui nesta mesinha, que eu vou aqui dentro e volto já. Eu tinha um espírito muito amigo meu, que me dava notícias, e que durante a minha juventude foi quase um anjo da guarda. Eu tirei o sapato, deitei-me na mesinha, e fiquei ali com ar de anjo, orando o Pai Nosso, esperando o médico voltar. O espírito chegou e disse: Divaldo, ele vai te aplicar um eletrochoque. Corre, porque agora é que tu vais ficar maluco. Não é necessário dizer que eu saltei da caminha, peguei o sapato, desci 12 andares, mais rápido do que o elevador, voltei ao trabalho e o chefe perguntou: então, eu disse: tudo ótimo. E ainda está vendo os mortos? Não, não estou vendo morto nenhum. Mas o problema continuou. E eu tinha uma colega que era muito minha amiga, nós nos queríamos muito bem. E ela um dia me perguntou: mas você vê mesmo, Divaldo? Ele: você acha que eu vou me levantar, ficar falando sozinho, sem estar vendo? Eu disse: mas como é que vê? Ele: como é que você vê? Vê vendo. Ué, o que eu posso fazer? Ela disse: olha, eu vou te ajudar. Toda vez que você for chamado ao balcão, porque eu trabalhava no setor de seguros privados, toda vez que alguém o chamar, você olha para mim e eu olho. Como eu não vejo nada, se eu balançar a cabeça, você não vai. Se eu afirmar, você vai. Foi a minha salvação. Porque quando chamavam: ei, eu: Georgeta, eu continuava. Mas na nossa vida, tudo é muito peculiar. Porque um dia a Georgeta não foi trabalhar. E eu fiquei sem os olhos salvadores. E de repente alguém me chama. Eu olho para um lado, para o outro, não tinha minha salvação. E a pessoa diz: faz favor. Pronto, tinha que ser uma pessoa. Eu levantei e fui atender. Quando eu estava atendendo, o meu chefe chegou furioso e perguntou o que estava acontecendo. E eu fiquei com tanta raiva dele, uma raiva fraterna. Fiquei com tanta raiva dele, porque ele estava me humilhando perante um cliente. Eu disse: esse cavalheiro veio aqui trocar a apólice, porque a beneficiária morreu e ele quer trocar. Qual cavalheiro? Este aqui. Qual apólice? As apólices são numeradas. E a nossa base era 120 mil, etc. Eu disse: apólice 120 mil, etc. Ele foi ao fichário, que era trancado, retirou o processo, e havia o processo. Ele teve um choque. Ou era uma farsa bem urdida, mas só ele tinha a chave dos arquivos. E então ele veio com o processo na mão, jogou no balcão e disse: pergunte a ele o nome da beneficiária. Ele disse: não precisa, eu estou vendo aqui na apólice. Fulana de tal. Ele tirou do envelope, lá estava o nome da apólice. E o nome do cliente? Tal. A data do nascimento? Tal.
O meu chefe começou a tremer de coragem e vai embora, pelo amor de Deus, vai embora, vai embora. E se tornou espírita, graças à minha esquizofrenia. Muito bem. Então foi havendo uma visão admirável e o eletrochoque passou a ser uma terapêutica muito usada entre o fim da Segunda Guerra Mundial e os anos 50. Porém, a psiquiatria notou que o excesso de carga elétrica no sistema nervoso central produzia determinados distúrbios. Foi quando se descobriram os barbitúricos. Felizmente, se descobriu que o nosso cérebro produzia substância eletroquímica para as neurocomunicações. E, por efeito, podia-se sintetizar em laboratório essas substâncias que seriam salvadoras da vida. E surgiram as grandes terapêuticas para a depressão, a esquizofrenia, o autismo e as demais manifestações psicopatológicas. Na atualidade, a esquizofrenia permanece ainda como um grande desafio, mas sob o controle psiquiátrico pode-se dar ao indivíduo uma relativa tranquilidade e um estado aparentemente de normalidade. Mas acontece, nesse estudo muito rápido da psiquiatria, que alguns pacientes, ao receberem o tratamento especializado, pioram gravemente. Por que será? Que as mesmas substâncias que são úteis para a produção dos neuropeptídeos que dão equilíbrio em uns indivíduos, noutros produz certa exaltação. Coube à ciência espírita a grande tarefa de equacionar os enigmas, porque foi graças ao espiritismo que, a partir de 1861, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns, no capítulo 23 das Obsessões, o eminente mestre de Lyon estabeleceu que nem toda loucura é loucura. Nos hospitais psiquiátricos, dizendo em outras palavras, um grande número de portadores de loucura é constituído de indivíduos portadores de mediunidade perturbada, portanto de obsessões. Allan Kardec firma-se do Evangelho de Jesus, quando o amigo admirável vai atender os psicopatas e deles retira os espíritos imundos, aqueles que os infelicitam, que os transtornam, como no caso do menino, depois que Jesus desce do Monte Tabor e tem a transfiguração. Ao chegar à península do Esdrelon, um pai lhe diz aflito: Senhor, vê meu filho, um espírito imundo toma-o e o faz convulsionar até ele babar sangue, e ninguém consegue curá-lo, nem os teus discípulos conseguiram-no. Apiedado da dor daquele homem, Jesus aproximou-se do rapazote e, olhando além das dimensões físicas, penetrou neste mundo do subconsciente, do inconsciente profundo, dos arquivos de outras reencarnações, e encontrou ali o algoz atormentando-o e disse-lhe com energia: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno. O jovem teve uma convulsão e Jesus devolveu absolutamente curado ao seu pai. Os discípulos que viram a cena e que se haviam revezado para tentar curar o jovem sem o conseguir, perguntaram ao mestre: por que tu conseguiste e nós não? E Jesus dá uma resposta admirável: porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. É que vale dizer que existem espíritos de variada classe, como Allan Kardec os apresentou no Livro dos Espíritos, desde os primários até os querubins, os arcanjos, e nós que ainda somos relativamente espíritos inferiores. Noutra vez, Jesus vai à cidade de Gergesa, do outro lado do Mar da Galileia. Era uma das 10 cidades gregas das montanhas fronteiras àquela das bem-aventuranças. E quando ele vai atravessando um cemitério meio aberto, com os mausoléus arrebentados, sai de uma sepultura um homem desgrenhado que começa a gritar: Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? E Jesus pergunta-lhe:
Quem és tu? Notem o diálogo. Nós somos muitos aqueles que estamos neste corpo. Nós somos legião. Não nos mandes ao Hades, aos sofrimentos. E Jesus diz: legião, eu te ordeno em nome de meu Pai, sai dele. E com a sua autoridade, o jovem debate-se, recupera a saúde e é entregue ao povo de Gergeso Gadara, que não aceitou Jesus. Então Allan Kardec vai estudar no Evangelho aquilo que era chamadas manifestações demoníacas ou possessões, e vem demonstrar que, não havendo a morte e a vida continuando, o intercâmbio entre os seres encarnados e desencarnados é tão natural como possuirmos um G5 e estarmos mandando essas nossas mensagens do cotidiano. As ondas estão dentro de faixas vibratórias específicas, e aí está o WhatsApp, mandando bilhões de mensagens simultaneamente, dentro de faixas específicas de ondas Hertz. Então existem as ondas vibratórias, onde também se localizam os espíritos. Albert Einstein, em 1905, depois de apresentar o rascunho da teoria da relatividade do tempo e do espaço, asseverou que nós vivemos no universo de ondas, de mentes, de vibrações, de ideias. E quando alguém lhe perguntou: e você crê em Deus? Ele deu uma resposta enigmática e sábia: eu sei. Porque há uma grande diferença entre crer e saber. A maioria de nós crê hoje e amanhã não crê, ou não crê agora e amanhã passa a crer. Mas quem sabe é diferente, porque quando nós sabemos ler, olhamos um outdoor e dizemos: eu não vou ler, já lemos. Aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu estava num congresso de parapsicologia na cidade de Montreal há uns 20 anos, e o meu tradutor, que é um nobre mestre de economia internacional, citado pela revista Forbes, brasileiro, claro, corintiano, é o único defeito que ele tem, mas todo mundo tem o direito de ter as suas virtudes. Ele é o meu tradutor, e nós combinamos, porque eu ia fazer uma abordagem sobre as provas científicas da imortalidade da alma. Éramos os dois únicos espíritas em um auditório de mais de 1000 pessoas de 80 países, estudiosas da psicotrônica, da parapsicologia, da psicobiofísica, mas nós éramos espíritas e combinamos antes o que íamos falar ou não. No momento, fomos chamados, ele no microfone, eu no outro, e da cadeira ao microfone eu resolvi mudar o começo da conferência, mas não tive tempo de avisar para ele. Fiz a saudação, pedi desculpa por não falar inglês e comecei dizendo: eu não creio na imortalidade da alma. Ele me olhou assustado e disse: mas o tema é prova científica da imortalidade da alma. Eu disse: mas eu não creio na imortalidade da alma. E ele disse: enlouqueceu. Ficamos falando em português. Enlouqueceu, o tema imortalidade da alma. E eu, sendo a importância: eu não creio na imortalidade da alma. E disse para ele: traduz, ou então eu vou falar em inglês com sotaque baiano, ninguém vai entender. Ele voltou-se para mim, foi um momento culminante. Ele disse assim: ele não crê na imortalidade da alma. Eu disse: realmente eu não creio. Eu sei que a alma é imortal. Ele sorriu entre dentes e disse: miserável. Porque o saber é ter a experiência viva, e o crer é conhecer a teoria temporária. Até o momento em que essa crença não resiste a determinados incidentes, acidentes, circunstâncias da vida, e nós passamos a blasonar: eu não creio mais, por enquanto, porque mais adiante tropeça e volta a crer. Então Allan Kardec demonstra que nessas várias faixas vibratórias a vida está rica, e aqueles que nós considerávamos mortos, nelas se movimentam e interferem em nossa existência. O exemplo a que me referi, de mim próprio, é a evidência
de como muitas vezes podemos apresentar um quadro psicopatológico e ele não ser de natureza nem fisiológica, nem psicológica, ser obsessiva. Porque a mediunidade, que é a faculdade que nos põe em contato, a antena paranormal, que abre os horizontes para o intercâmbio, é inerente a todas as criaturas humanas. Todos nós, no processo da evolução, alcançamos este sexto sentido, como bem definiu o professor Charles Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia Humana, considerado o maior sábio da França no século XIX, que estudou a mediunidade por 40 anos e escreveu a obra clássica Tratado de Metapsíquica Humana. Então Charles Richet demonstra que ela é inerente, e Allan Kardec definia com uma certa predisposição orgânica. Todos nós temos essa predisposição orgânica, porque é uma faculdade da alma que o corpo reveste de células para poder decodificá-las, especialmente as nossas células do aparelho endocrínico, especificamente da glândula pineal e do nosso sistema nervoso central. Todos nós somos pessoas inteligentes, mas o nosso nível de inteligência varia, desde a idiotia até a genialidade. Todos nós temos memória. Alguns de nós, temos uma memória privilegiada, outros nem tanto. Todos nós somos médiuns, sendo que alguns somos médiuns ostensivos. A mediunidade se nos apresenta desde os primórdios da infância. Eu era criança de 4 anos de idade. Não é autobiografia, é citação de um fato. E estava brincando na sala, quando de repente entrou uma senhora e me chamou pelo apelido doméstico, Di, chame Ana. Ana era minha mãe. Minha mãe era uma mulher baixinha, e mulher baixinha é terrível. Mulher alta não. Mulher alta é como trovoada, muita trovoada, pouca chuva. Mas mulher baixinha já começa chovendo. E minha mãe era assim, ela teve 16 partos, 3 abortos e 13 filhos vivos, e conseguia controlar. Lá em casa era um ambiente de guerra entre turcos e armenos, ou entre uns e outros, e ela continuava, ela olhava, sorria, e a gente sabia quando ela sorria, era notícia de uma psicoterapia, porque lá em casa nós tínhamos um psicoterapeuta. Meu pai comprou um psicoterapeuta e pendurou atrás da porta. Sempre que nós tínhamos uma crise, ele fazia 3 minutos de psicoterapia e a gente ficava bem. E ninguém teve trauma. Hoje os pais têm o medo dos filhos. Quase todo pai hoje é traumatizado. Ele não olha para os filhos. Mãe olhava e ria, ela ria assim. Pronto, já começava a terapêutica. A gente melhorava na hora. E então eu gritei, mãe, aqui tem uma mulher que quer falar com a senhora. Minha mãe veio da cozinha e quando chegou à sala, ela não viu a ninguém. Então eu disse, menina, eu estou ocupada. E logo me aplicou uma pré-terapia. Puxou a orelha, porque ela disse que Deus colocou a orelha em criança para a mãe puxar. Porque ele passa correndo, então ele vem em passos de balé, quando a gente pega a orelha. Ela disse, não me perturbe que eu estou muito ocupada. Eu achei estranho, porque a senhora estava ali. Ela voltou para a cozinha. E a senhora disse, diga a Ana, que é Maria Senhorinha, eu sou sua avó. Eu não sabia o que era avó, porque quando eu nasci, meus 4 avós haviam desencarnado. Então eu gritei novamente, mãe, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha. Ela veio como uma bala, porque ela nunca havia pronunciado o nome de sua mãe. Porque quando ela nasceu, a genitora morreu de infecção puerperal. E ela foi criada pela irmã mais velha, de nome Edviges. De forma que ela nunca falou sobre a sua genitora. Quando ela chegou, disse, meu filho, sua avó morreu. Por que você está falando por ela? Eu digo, mãe, ela está aqui. Meu filho, você enlouqueceu. Eu não estava entendendo nada. E então ela me pegou e me levou à casa de minha tia. Chegando lá, ela disse, Edviges, este menino acaba de enlouquecer. Ele está dizendo que a mamãe está lá em casa. Minha tia era muito tranquila.
Ela perguntou assim: Di, e aonde está mamãe? Eu digo: ficou lá em casa. Mas então eu a vi entrando pelo corredor, um corredor longo. Ela está chegando. Minha tia perguntou: como é que ela está vestida? Uma criança de 4 anos, em 1931, para descrever. Eu lembro de alguns detalhes. A saia era longa, tinha uma corda na cintura, que era um cinto, e tinha um pente muito grande, era um pente sevilhano que eu não conhecia. Então minha tia ficou preocupada: olhe bem, o que você vê? Ah, tem um balangandã aqui no vestido. Ela disse: Ana, é mamãe. Foi um camafeu que eu coloquei sobre o seu cadáver. E ninguém sabia. Então as duas se abraçaram e me disseram: pergunte o que é que ela quer. Quer dizer, as duas se defenderam e jogaram criança às feras. Mas na minha ingenuidade, eu perguntei, não me lembro o que aconteceu. Eu tenho a impressão que desmaiei. Nunca eu soube e minha mãe nunca falou. A partir daí, eu continuei a ver os espíritos. Brincava com uma criança, um índio, que se tornou meu amigo por 12 anos. E quando mais tarde deixaram numa lata de lixo uma criança, eu dei-lhe o nome do meu amigo indígena, Jaguaraçu, que foi o meu primeiro filho. Então dei-lhe o nome, ele já desencarnou por uma problemática cardíaca e etc. Então a mediunidade era uma mediunidade ostensiva, porque eu tinha noites intoleráveis, dificuldades tremendas, problemas alérgicos de asma, que me atormentaram até os 12 anos, quando eu comecei a ter noção daquilo que se passava. Porém, mais tarde, por volta do dia 23 de junho de 1944, no Nordeste celebramos muito São João. Fazemos fogueira e naquela época melhor, soltavam-se balões e etc. O meu irmão mais velho estava na cidade. E de repente um amigo meu, estava com 17 anos, disse: Divaldo, teu irmão morreu ali na rua. Eu saí a correr e ele realmente estava caído sobre uma poça de sangue. Havia-se-lhe roto um aneurisma cerebral e ele morreu da hemorragia. Eu tive um choque muito grande, corri para casa e chegando a casa meu pai já sabia. Vinha com os amigos para fazer levantamento cadavérico. Em cidade do interior não se fazia necrópsia. Levou meu irmão para sua casa, morava perto, era casado. E eu sentei-me à sala de jantar, daquele estado quase de pavor. Eu não conseguia raciocinar, sentia um peso tremendo por vê-lo ali morto. Às 20 horas, minha mãe veio e disse: meu filho, vamos orar no velório de seu irmão. Vamos fazer a oração de Nossa Senhora. Nós éramos muitíssimos católicos, eu era coroinha, eu era sacristão. E eu quis levantar e não pude. Então eu tentei outra vez, senti da cintura para baixo um frio, auge de uma sudorese, e disse: mãe, eu não posso me levantar. Ela estava muito nervosa, é compreensível. Ela disse: meu filho, não é hora de você ter as suas coisas. Então me pegou e me puxou, mas quando puxou eu caí. Mas o que é que você tem? Eu digo: não aguento ficar de pé. Ela me carregou, era frágil, me pôs na cama e foi buscar meu pai. Começa aí minha grande saga. Porque foi chamado o único médico da cidade, que era um clínico. E um clínico bonachão, ele olhou, bateu com o martelinho nas pernas, as pernas frias, suarentas, eu ficava em pé, dava para tremer, perdi o equilíbrio. Então eu disse a meu pai: seu Chico, o menino teve um choque, mas se ele tomar um outro choque, ele fica bom. Meus irmãos eram inteligentíssimos, descascavam o fio elétrico e me davam choques. Quase me mataram, eu já tenho tendência para eletrochoque. Eles me deram vários e, claro, eu não fiquei bem. Até que, no dia 5 de dezembro do mesmo ano, 1944, uma prima minha levou uma senhora estranha à nossa casa. A minha prima estava naquele claro escuro dos 30 anos. E naquele tempo, quando a mulher chegava aos 30 anos e não casava, era uma desgraça. Era considerada balzaquiana. Era uma coisa horrível. Porque Honoré de Balzac havia publicado um livro intitulado A Mulher dos 30 Anos. E minha prima estava nos 29, vai lá, vem cá. E era católica, mas gostava muito dessas coisas, como se chamava então. Era aparecer um pai de santo, uma mãe de santo, um cartomante, lá estava a minha prima. E chegou uma senhora da capital, que era também metida
nessas coisas. E minha prima descobriu, porque a mulher tem um fado especial. E ela descobriu, foi fazer uma consulta. E a primeira pergunta que ela fez à senhora foi: diga-me se eu vou ou não vou me casar. E a senhora lhe respondeu: o importante não é casar. O importante é ser feliz. Pode ser feliz no matrimônio e seu matrimônio. E falou-lhe. Ela ficou felicíssima, porque ninguém nunca lhe houvera falado assim. Quando terminou, depois de umas 2 horas, perguntou: quanto é a consulta? A senhora disse: minha filha, isso não é uma consulta. É uma conversa de amigas, não é nada. Mas como não é nada, não? Mas a senhora não é média? Ela disse: não, eu sou médium. E não cobra nada? Não, eu sou espírita. E nós espíritas não cobramos nada. Fazemos de graça o que de graça o Senhor nos concede. Minha prima se comoveu e perguntou: e a senhora faz a caridade? É o meu lema, minha filha. Visitaria um primo meu que é muito doente, com muito prazer. E combinaram para no dia seguinte visitar-me. No dia seguinte eu estava, como de sempre, com o almofadão às costas, um cobertor sobre as pernas, sempre frias, quando entram minha mãe, a baixinha, minha prima e a outra senhora, também baixinha, é meu karma. Entraram as 3 e minha prima disse: este é o meu primo, ele é muito doente, ele não pode andar direito. A senhora me olhou demoradamente e disse: mas ele não tem nada. Eu disse: Ave Maria, tenho, sim senhora. Eu me lembrei do psicoterapeuta. Imagina eu estar fingindo de junho a dezembro as experiências psicológicas que meu pai ia me aplicar, porque o psicoterapeuta era bom também para os cavalos, né? Ele tinha 3 pontas, e quando o pai levantava, o som já nos ajudava na recuperação da saúde. Eu imaginei a surra que eu ia tomar. Eu digo: minha senhora, eu sou muito doente, que velhota antipática. Olhei para ela e fiquei mais doente para poder convencê-la. Ela sorriu e disse: não, ele não tem nada. Minha mãe disse: tem sim senhora, ele é doente. Ela disse: não é, ele é obsidiado. Eu nunca tinha ouvido a palavra, achei a palavra horrorosa. E perguntei: obsidiado? E o que é isso? É um espírito, meu filho. É um espírito que está tomando conta de você. Ele se vinculou, e ela deu uma explicação que eu não entendi nada. O perispírito dele é o seu perispírito, e ele está produzindo uma constrição, uma obsessão, está subjugando, dominando você. Ah, é seu irmão, é que você é médium, e o médium é como um pedaço de aço que atrai as limalhas de ferro. Quando você chegou perto dele, ele perturbado, você o atraiu, e ele está agindo sem o saber no centro dos movimentos, transmitindo-lhe esta sensação. Eu não acreditei. Eu perguntei: mas como é que a senhora sabe? Porque eu estou vendo. E descreveu meu irmão com detalhes que talvez eu não me lembrasse. Eu disse: mas como a senhora está vendo? Ele disse: eu estou vendo. Eu sou médium vidente. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque até ali eu era um louco solitário, agora eu tinha uma colega. Era uma maravilha. Eu disse: e a senhora vê os mortos? Eu disse: vejo. Eu disse: eu também. Mas eu fiquei tão contente. Quer dizer que a senhora é maluca como eu? Ela disse: não tanto, mas eu vejo que você é médium e vai ficar bom agora, porque ele não está fazendo por mal. Eu vou lhe aplicar um passe, a psicoterapia, fluidoterapia, e ele vai se afastar. Você sabe orar? E eu respondi com empáfia: sou católico. E sabe orar? Eu digo: sei sim senhora. Então feche os olhos e ore, que eu vou lhe aplicar uma terapia de cura. Mas eu não fechei os olhos, só mais ou menos, que eu queria ver o que era. Então eu fiquei mais ou menos, ela se aproximou, estendeu as mãos e começou a movê-las gentilmente, como se estivesse tirando uma teia de aranha de cima de mim. Então eu notei que ela foi ficando iluminada como a lâmpada de gás neon, e aquela iluminação caía gotas de prata sobre mim. Eu tinha uma sensação de ar refrigerado que não existia na época, pelo menos na minha cidade. Então eu comecei a tremer, orei o Pai Nosso com unção. Ela recuou, tocou no meu ombro e disse: pode levantar.
ele foi afastado pelos guias espirituais. Eu disse, mas eu só senti um frio. Ele disse, eu sei, levante-se. Eu disse, mas levante-se. Ele disse, mas eu não posso, porque se eu me levantar eu caio. A baixinha disse, levante. Eu disse, mãe, se eu levantar eu caio. Caia. Mostre que você é bem educado. Porque antes a gente obedecia aos pais. Agora os pais têm medo dos filhos, que é uma coisa curiosa. Então eu sabia que ou eu levantava, ou eu levantaria. Então eu empurrei os quadris. Quando os pés bateram no chão, eu senti aquela sensação pós-cãibra. Quando os capilares vão sendo irrigados, a senhora disse, vá até ali. Eu fui até lá e voltei até hoje. Desde o dia 5 de dezembro de 1945. Então comecei a chorar. Havia recuperado uma sensação de euforia. Abracei minha mãe, nós dois chorávamos. E minha mãe perguntou, senhora, ele já está bom? Não, senhora. Nós ganhamos o primeiro round, mas a luta continua. Ele necessita ir ao centro espírita para educar a mediunidade. Ele disse, mãe, eu não vou. Ela não deu importância. E aonde é o centro espírita? Em tal lugar. Eu disse, mãe, eu não vou. Ela disse, vai. E fomos. À noite, quando eu cheguei, era num lugar distante, num bairro muito modesto. Eu esperava encontrar o demônio, porque dizia que era coisa de Satanás. Peguei um rosário, botei no bolso, porque quando Satanás viesse, eu exorcizava. Mas quando eu entrei, eu tive um choque, porque estavam presentes o tabelião de notas, o meritíssimo senhor juiz de direito, o gerente do Banco do Brasil, a zeladora do altar do coração de Jesus. Só faltava ter o gerente das casas pernambucanas. O mais tinha tudo. Eu disse, meu Deus! E fiquei surpreso, porque a senhora diz assim, Divaldo, o que se passa aqui não se conta lá fora. Eu disse, é maçonaria. Eu tinha muita cultura. É maçonaria. E me sentei assustado com aquela gente da alta sociedade, nós pobrezinhos de subúrbio. E então começou a reunião. Naquele tempo era mais heróico, não havia as técnicas hoje dos cursos, da preparação, e podíamos assistir a mediúnica. Então o senhor notário convidou as pessoas à mesa, convidou-me também com minha mãe. Sentamos-nos à mesa e eu segurando o rosário, eu digo, é agora que a coisa vai acontecer. Ele levantou-se, abriu o evangelho e leu o orgulho e a humildade. Eu me comovi até as lágrimas. Que página rica de beleza. À medida que ele lia de pé, eu vi que o homem se transfigurava numa tocha prateada, azulácea. Então eu perdi a consciência. Quando voltei ao normal, minha mãe disse, meu filho José acaba de conversar comigo. Eu disse, mãe, que horas? Agora. Ele falou pela sua boca. Eu disse, mãe, eu estava dormindo. Ela me aplicou um daqueles beliscões de caranguejo. Você é que falou. Eu digo, coitada de mãe, já ficou louca na primeira sessão. Saímos daí, ótimo. No dia seguinte eu fui confessar. E quando o meu sacerdote me viu, Divaldo, quem o curou? O diabo. Porque eu orei a Deus, não fiquei bom. Mas como foi isso? Eu disse, eu fui numa sessão espírita e Satanás falou pela minha boca para minha mãe. Ele venha confessar-se. Eu fui confessar. Mas o que eu mais desejava era contar ao padre quem estava lá. Era o que mais eu desejava. E ele perguntou como é a reunião. Eu disse assim, ai padre, o senhor não faz ideia das pessoas que estavam lá. E ele não perguntava. Eu não podia delatar porque era pecado. E não podia calar porque era pecado. Ele perguntava, eu respondia. Por fim, quando terminamos, ele me disse, amanhã eu lhe darei a comunhão. E você está perdoada. Mas na próxima sexta-feira, volte lá. Porque Satanás é muito astuto. Até você se ver livre de Satanás, volte. Eu disse, mas padre, é pecado. Ele disse, eu sei que é pecado.
Você peca sexta, confessa sábado e eu lhe liberto no domingo. Foi assim o mês de dezembro de 1944. No mês de janeiro eu já havia contado quem estava, quem não estava. Quando estava com ele na sacristia da matriz, e de repente eu vi entrar um demônio. Era uma demonia. Eu disse: padre, está chegando Satanás. Ele disse: como é o Satanás? Eu comecei a descrever. Eu disse: é uma mulher, é gordinha, baixa, etc. E mais, observe, tem óculos, observe mais. Tem uma verruga na parte superior do lábio. Divaldo, sente e receba. Não é o demônio, não, é mamãe. Pode receber. Fechei os olhos e não. Quando despertei, ele chorava. E me deu a mais bela lição de dignidade humana. Meu filho, minha mãe veio do além dizer que os mortos vivem, que eles se comunicam, nós sabemos disso. Todos os santos eram médiuns. Você é médium. E a mamãe veio dizer que eu estou lhe enganando. Então, a partir de hoje, não volte mais aqui. E vá atender a sua missão. Porque a igreja, palavras ipsis verbis, a igreja católica apostólica romana não nega, não condena as comunicações espirituais. A igreja apenas não recomenda, porque é muito grave. Foi assim o meu ministério. Então a doutrina espírita veio para nos libertar das amarras do nosso passado espiritual. Uma das entidades que estava sempre comigo era uma adversária do ano de 1624, no governo de Richelieu da França, quando eu a teria prejudicado. Mas as luzes soberanas do Espiritismo trouxeram-me a mensagem grandiosa de Jesus, a palavra do amor, da transformação moral. E neste momento em que a Terra está invadida por um surto de depressão pandêmica, pela manifestação esquizofrênica, pelas fugas através da sexolatria, do individualismo, do consumismo, da drogadição, nós necessitamos de voltarmos-nos para Deus. Necessitamos não apenas de crer, mas de conhecer a verdade, de descobrir qual é a finalidade da nossa existência na Terra, de trabalharmos pela nossa transformação moral, porque na raiz das obsessões, a pseudo-vítima é em realidade o algoz. Este que agora está jungido ao karma da dor, é alguém que prejudicou aquele que na ignorância não perdoou e vem à busca dos valores para o ressarcimento das dívidas. O Espiritismo, portanto, vem projetar uma luz muito grande na doutrina das ciências psicológicas, na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, mostrando que nós podemos ser o autoterapeuta através do evangelho, da oração, das ações de solidariedade, do bem que pudermos fazer. Nós anulamos as nossas dívidas, porque o bem que fazemos anula o mal que fizemos. É um momento muito grave. As obsessões campeiam. Viemos conversando com o responsável pela clínica Saião de Araras, e nós podemos observar que o claro escuro entre a psicopatologia e a obsessão é muito tênue, porque somos espíritos endividados. Mas Jesus Cristo é o Senhor dos espíritos, ressuscitou da morte para nos provar a vida, e Ele nos vem conclamar à construção de um mundo melhor. Por momentos façamos uma pausa, vejamos qual é o sentido da nossa existência, observemos quais são as nossas fragilidades, em que nos equivocamos, em que nós edificamos o mal para nós próprios, e demos-nos as mãos, voltemos à solidariedade. Somos criaturas solitárias, porque deixamos de ser criaturas solidárias. E se nos dermos as mãos, nós veremos quanto temos a agradecer e tão pouco a pedir. Como a vida é rica de bênçãos para nós, especialmente aqueles que estamos momentaneamente na saúde.
e que nos debatemos por ninharias, por coisas de segunda importância que temos que deixar, que façamos uma pausa para valorizar a vida e digamos: meu Deus, porque se Felipe Pinel foi o libertador dos esquizofrênicos, Allan Kardec foi o libertador dos obsessos, então nós temos que dizer: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelo surdo pedir. Eu sei que depois desta prova na vida nova, eles escutarão. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, pelas mãos dos adeuses que apertam mãos, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, mãos de psicografias, pelas mãos que ajudam a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu sei que na terra estão aleijados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, um gravato de ouro, um bangalô, uma casa no caminho, um duplex, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.